Olá, boa noite, tudo bem? Dá boa noite para a pessoa que está do teu lado. Fala para ela assim, ó, você está numa corrida. Legal. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre corrida, sobre que cada um de nós está vivendo de alguma forma uma corrida. E a gente vai entender isso melhor e prepare-se, cara. Deus vai falar contigo hoje. E eu creio que como de manhã rolou, aqui vai rolar também um impacto e entendo, Deus vai falar com vocês. Então, para falar de corrida, para começar falando de corrida, eu vou falar um pouco da minha corrida, um pouco da minha trajetória até aqui. Então, eu cheguei na Onda Dura em 2011, mais precisamente em julho de 2011. Eu fui convidado por um casal de amigos meus. E eu fui convidado por 8 semanas a vir para a Onda, conhecer e etc. E tal. E eu dei 7 calotes, no 8º eu aceitei e vim. E não teve desculpa. Cheguei aqui, participei de um finalzinho de um GP lá no maternal ali atrás. Até naquele GP estava o Jaco, estava o Murilo Melo, estava o Duarte, era o GP do Duarte. E eu lembro bem que eu sentei assim na cadeira e eu fiquei bastante incomodado de estar ali. E uma das frases que eu lembro assim bem claro, né, que eu tinha até eu normalmente conto isso, né? O Jaco estava sentado umas 2 cadeiras do meu lado assim, e ele falou: "Pô, cara, essa semana Deus me deu um carro". Aí eu fiquei pensando assim, Deus deu um carro. Falei, meu caramba, certo, a garagem dele não tinha nenhum carro e ele acordou de manhã, olhou, tinha um carro lá, Deus deu um carro, né? Deus materializou um carro. E eu pensava dessa forma, assim, sinceramente, cara, eu fiquei pirando nessa parada. E, enfim, daí eu vim aqui no culto, eu lembro que estava no tema 8 para a vida, e justamente naquele dia falava sobre o cristão não ter dívidas, não ter o nome sujo na praça, e daí eu fiquei ouvindo aquela palavra, eu saí daqui, naquela ocasião, naquela época, eu tinha 12 mil reais de dívidas. E eu saí daqui e falei, cara, eu vou quitar as minhas dívidas. E, enfim, eu fui no banco, e aí eu quitei em 1 ano e pouco, eu quitei tudo. Mas eu saí daqui decidido a fazer isso, eu saí daqui impactado. Assim, eu cheguei nesse lugar, ouvi aquilo, eu falei, cara, eu vou mudar. Ali eu creio que começou minha corrida, né? Mais precisamente no dia que eu me batizei, que foi, a gente fazia os batismos no final do mês, né? Então no final do mês fui lá, participei, fui lá, me batizei lá no CES e tal. E tava frio pra caramba, tava uns 10 graus, tava chovendo, e mesmo assim, né, me batizei. E de lá pra cá eu lembro muito bem, assim, ó, eu não olhei mais para trás. Eu acho que foi o grande segredo, talvez, de toda a minha caminhada até aqui. Eu não olhei mais para trás. A partir daí eu comecei a frequentar o GP, frequentava o GP do Heron, lá no Nova Brasília. O GP tinha mais ou menos 28 cabeças. E eu participei do GP há umas 2 semanas, ele triplicou. Eu fui para a casa daquele casal que me convidou para vir para cá, para participar de um GP lá. Era o Heron que dava o GP, eu acho que na época o Heron dava uns 5, 6 GPs. E logo o Heron delegou para o Everton, e com o Everton eu caminhei durante 1 ano. E até caminhei com ele no GP, auxiliava ele, e a gente caminhou junto no Amigos da Rua, no ministério. E daí eu fiquei 1 ano com ele, né? E surgiu o convite do Cauê, que na época era meu discipulador. Então, para você que é novo na Onda, a gente viveu um tempo onde você ia para um GP e era discipulado por alguém que não era daquele GP. Então era uma bagunça, assim, mas depois a gente entendeu de Deus e consertou as coisas, e hoje a gente acha que, não teria como viver daquela forma, né? Mas, enfim, eu era discipulado pelo Cauê, e aí eu fui pro GP do Cauê para multiplicar. Mais um GP que tinha 28 pessoas, em média, assim, e a gente fazia o GP na calçada da rua dele lá, é o primeiro GP Laco. Ali eu assumi a multiplicação. Isso foi 1 ano depois, eu acho que foi em julho de 2012. E assumi a multiplicação, me tornei apacentador. Eu peguei, e em 1 mês e meio depois, naquela época o FIC estava entrando na igreja. 1 mês e meio depois a gente multiplicou o nosso GP, multipliquei com o FIC. 1 mês depois me tornei coordenador. 1 mês depois me tornei implantador.
lá em Floripa na época. Continuo como implantador agora em São José. Então, desde outubro de 2012 até agora, sou implantador lá. E em dezembro do último ano, de 2013, me tornei supervisor. Então, eu trabalho integralmente aqui na Onda. Para quem não me conhece, o meu nome é Eloy, eu sou supervisor aqui, trabalho integralmente na Onda. E, enfim, essa é um pouco do início. Eu creio que eu não virei nem a primeira curva ainda da minha corrida. Mas em tão pouco tempo, vivi tantas coisas. E é bem nesse ponto, assim, ó, estabelecendo, vamos pegar a minha vida e estabelecer como um padrão, assim, para a gente poder ter como um padrão comparativo, assim, nessa questão de corrida, né? Nós estamos vivendo uma corrida. Independente se você vive uma corrida dentro da igreja, independente se você vive uma corrida fora, uma corrida, enfim, a sua vida é uma corrida. Por que ela é uma corrida? Porque ela tem um início, ela tem um meio e ela vai chegar a um final. E é disso que a gente vai falar bastante hoje. Então, quero levar essa palavra rápida, direta, profunda para ti sobre corrida. Se liga só, Deus tem um plano para cada um de nós e não tem um destino. Essa frase é complicada, assim, né? É complicado você chegar e postar agora no Facebook ela, porque ela é meio, né? Eu preciso explicar ela primeiro. O que acontece? Deus tem um plano para a nossa vida e Deus não tem um destino. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que se esconde atrás de algumas coisas do tipo, a minha vida aconteceu assim porque assim Deus quis. Eu creio que Deus tem diversas vontades e encaminha a gente, e a gente passa por situações na nossa vida que é Ele mesmo que provocou e etc. Né? Porém, não dá para a gente firmar isso, né? Tudo que acontece na minha vida é porque assim Deus quis. E aí tu começa a entender que a tua vida é um destino já traçado e você vai ser vítima disso e você não tem controle e acabou. Mas não é bem assim. Não é bem assim por quê? Porque cada um de nós somos donos e escolhemos aquilo que vamos viver como propósito. Então nós somos nós que vamos escolher e escrever o nosso futuro. Talvez a gente não escolha onde a gente vai nascer, mas a gente é responsável por onde nós vamos morrer, né? E de que forma nós vamos morrer e pelo que nós vamos morrer. Então, assim, Deus não tem um destino traçado e você vai viver dessa forma e acabou. E independente daquilo que você faça, vai acontecer de determinada forma. Eu creio que você tem em tuas mãos o poder de decisão na tua vida, o poder de obedecer, o poder de desobedecer, o poder de se submeter e o poder de não se submeter. Então, é fundamental compreender que nós escolhemos viver uma rota que Deus preparou para a gente. E depois a gente vai ler um versículo que vai embasar essa questão de que Deus tem um plano, Deus tem um caminho, uma rota para a gente seguir dentro da nossa corrida. Então, ter um propósito planejado por Deus é diferente de ter um destino traçado e imutável. Vocês conseguiram sacar? Por quê? Porque a tua decisão, as tuas escolhas interferem muito em viver a corrida, né? E o nosso futuro ele tem tudo a ver com as nossas próprias escolhas. Então, viver o plano de Deus é uma escolha tua. É isso que eu quero que você entenda nessa primeira parte. Viver o plano de Deus é uma escolha tua. Não se esconda atrás de alguns motivos, não se esconda atrás de algumas desculpas. Viver o propósito de Deus é uma escolha tua. Então, assim, a onisciência de Deus ela não interfere no curso da nossa vida, né? O fato de Deus enxergar o início e o fim ao mesmo tempo e saber o fim das nossas vidas, como Ele já sabe, não vai interferir na tua vida, porque tu é dono das suas escolhas e você faz aquilo que der na tua telha. E a Bíblia, ela afirma esse plano que Deus tem, que Deus preparou, esse caminho que Deus preparou de antemão. Quer ver? Vamos lá abrir em Efésios capítulo 2, versículo 10, e nós vamos ler um versículo junto que vai embasar muito do que eu vou falar hoje à noite. Abre lá.
Foi? Se liga só. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Vamos pedir a Deus revelação disso, entendimento. Senhor, nós viemos aqui essa noite, Pai, porque de alguma forma a gente quer ouvir o Senhor falar, Pai. Então eu venho pedir que o Senhor possa encontrar aqui corações abertos, Pai, e que o Senhor possa trazer convencimento, Senhor, acerca de coisas que talvez ainda não foram reveladas, Pai, mas que aquilo que foi revelado, Pai, nós podemos ser tomados de uma convicção em vivê-las, Pai. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha nos abençoar nessa noite aqui e falar com a gente, Pai, em nome de Jesus. Então, assim, a vida cristã ela é semelhante a uma corrida preparada por Deus, com início, meio e fim. Depois eu vou usar melhor aquele versículo ali. Mas vamos entender essa corrida, né? A corrida com Deus, né? Vamos elencar algumas características dela. A corrida com Deus ela é uma corrida espiritual, vivenciada no mundo material. Isso parece ser bem complicado, né? Isso parece difícil de viver. Pô, como é que eu vou viver uma realidade espiritual no mundo material? Cara, é confuso, é difícil. De fato, talvez seja difícil mesmo. Mas viver essa corrida espiritual requer a gente compreender, ter revelação das coisas espirituais e ter convicção em vivê-las. E entender que nós dependemos de coisas materiais, dependemos de recursos, ainda temos limitações e passamos por todo tipo de prova em relação a isso. Mas isso faz parte da corrida, isso é característica da corrida com Deus. Então, assim, é complicado? É. Talvez seja. Talvez não. Alguns veem sim, alguns veem não. É complicado viver de forma espiritual? É complicado viver pela fé? Talvez seja, mas essa é uma característica. Então, entenda. Você vai passar por esse tipo de conflito, de viver no mundo material por uma realidade espiritual. Outra característica, a rota que Deus preparou, ela é invisível aos olhos naturais. Isso leva a crer o quê? Leva a crer que, em muitos casos, a parada não vai fazer sentido. Não vai ter lógica, às vezes. Às vezes, viver a corrida, viver a fé, ela não tem lógica. Mas é preciso ser vivido. Então, muitas vezes, pessoas que só conseguem enxergar no sentido natural a coisa, elas vão falar, você tá louco, meu irmão. Como, cara? Quer ver uma coisa que me impactava bastante? Chegar aqui na sexta-feira, para quem é um pouquinho mais antigo, assim, de uns 2 anos atrás, chegar aqui sexta-feira, nesse espaço aqui, a gente fazia um círculo gigante e a gente ia orar. Só orar. E nas primeiras vezes que eu vim, aquilo era muito estranho para mim, cara. Porque eu ainda tinha muito aquele ranço natural das coisas, assim. E eu olhava aquilo e falava, caramba, cara, os caras estão falando sozinho mesmo. E era complicado, porque eu ainda via as coisas muito da maneira natural, muito da lógica, né? Tipo, para mim era muito mais fácil você ler a Bíblia, entender alguma coisa e praticar, né? Tipo um livro de autoajuda, assim, do que depender, do que, enfim. Era complicado ver com os olhos da fé, ver com os olhos espirituais, né? Então, a rota, muitas vezes, na verdade, a rota ela é invisível aos olhos naturais. Então, não tem como pegar um padrão assim de lógica e, às vezes, a fé ela não faz sentido mesmo, cara. A gente precisa simplesmente ter convicção e vivê-la. Outra característica da corrida é a seguinte. Quem faz as regras dessa corrida é Deus. E isso parece ser muito firmado, né? Muito cravado. Amém, cara. Quem faz as regras é Deus, eu me submeto e vou viver elas. Só que, nas minuciosidades, isso começa a complicar, né? Porque, às vezes, de uma forma até às vezes camuflada, eu quero impor algumas regras, né? Do tipo assim, dentro do meu GP eu vou fazer isso, isso e aquilo. Aí vem o coordenador e fala que você tem que fazer outras coisas, né? Você tem que intensificar em determinada área. Você tem que intensificar na evangelização, mas você só gosta de dar o roteiro. Entende?
Então, às vezes a tua caminhada como apacentador, ela está mudando as regras. Você está tirando as regras de Deus e colocando as tuas. Então, isso parece ser muito fácil de viver, né? Ah, Deus que faz as regras, vou viver segundo as regras dele e amém, cara. Mas nas minuciosidades, isso é perigoso, cara. E muitas vezes isso vem com um discurso, né? A pessoa vem assim, tipo, não, cara, vou fazer de tal forma. E vem até com a voz mais suave, assim, né? Mais tranquila, assim, não. Porque Deus falou comigo e etc. E eu vou fazer de tal forma e não sei o que e tal. E vai, né, enrolando e enrolando para poder praticar as suas próprias regras, o seu jeito de viver a coisa e, enfim, depois a gente vai até falar um pouquinho mais disso. Outra característica da corrida, não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência. Cara, eu já vi aqui na Onda muitas pessoas que entraram num gás absurdo, assim. Elas queriam fazer todas as coisas, enfim. E eu consegui enxergar, eu falava, cara, esse cara ele não vai aguentar 2 semanas nesse ritmo. Mas dito e feito, cara. 2 semanas, cadê o neguinho? Sumiu. Então, a gente pode comparar isso de que forma? Alguém que se inscreveu para a corrida, chegou lá, pensa na São Silvestre, né? Eu acho que vocês já viram a São Silvestre algumas vezes, né? Tem uns loucos, assim, que eles ficam ali na frente, né? Deu o tiro, ele sai correndo, mas eles não duram nem na primeira curva, cara. A primeira curva o cara já está morto, já tem que ser retirado do meio para não ser pisoteado. Por quê? Ele pensou que a corrida era o que? Era só velocidade. Quanto mais rápido eu correr, mais cedo eu chego e amém, completei a corrida. Mas é uma corrida de resistência. Porque o importante dentro da corrida com Deus não é a rapidez com que se vai chegar. A importância da corrida com Deus é chegar no final. É completar, é viver ela por completo. Então essas são algumas características da corrida com Deus. Pegando aquele versículo que eu li no começo, ele fala assim, ó, que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Né? Aí o versículo continua, mas eu quero pegar só essa parte primeiro e lembrar vocês assim, ó. Adão era uma obra de arte de Deus, né? Adão é a criação de Deus. E nós em Cristo somos nova criação, ou seja, somos uma nova obra de arte. E essa nova obra de arte, essa nova criatura, ela passa a ter uma nova natureza. E isso é espiritual. Porque eu olhar para uma pessoa que não tem a Cristo, que não tem o Espírito Santo, e olhar para uma pessoa que tem, fisicamente e naturalmente, ela não tem diferença. Saca? Tipo, ela não fica com a orelha maior porque ela se converteu. Ela não fica com o nariz vermelho. Ela fica normal, não muda nada. Aí que entra a questão de que é uma corrida que os olhos naturais não conseguem enxergar e discernir, né? Mas essas coisas são discernidas espiritualmente. Então, é nova natureza. E essa nova natureza, ela é engraçada por quê? Engraçada não, ela é maravilhosa porque em nós passa a habitar a natureza divina. Qual que é a essência de Deus, né? Qual que é a essência divina? É o amor. Então, em nós passa a habitar uma essência de amor, de amar. Então, a partir daí, a partir de sermos nova criatura, termos uma nova natureza, ganhamos um novo propósito. Quando eu li esse versículo em casa, eu fiquei meditando nele, eu fiquei pensando assim, cara, algumas pessoas vão pensar assim, pô, então tá, eu me torno uma nova criatura para fazer obras. Ah, entendi. Deus então tá me transformando num robô. Deus está me escravizando de novo. Então Deus só me chamou para trampar. É isso? Então Deus quer me escravizar e aí a igreja fala de liberdade. Como assim, cara? Mas na verdade, velho, a diferença está nessa questão de natureza, né? O que vem habitar em nós é o amor. O que vem e o amor mesmo, que Deus é amor, né? Esse é o atributo de Deus. Deus ele é altamente e totalmente, plenamente altruísta, né? Deus não consegue pensar em si mesmo. Já pirou nisso? Deus não pensa em si mesmo. É meio que tipo assim, Deus existe só para abençoar. Isso não é bíblico, né? Vai parecer até uma heresia, assim. Mas assim, de fato, Deus não consegue. Deus não nos criou para tomar vantagem, saca? Deus nos criou para derramar o amor dele sobre nós.
Então, nós temos um novo propósito. Esse novo propósito é viver as obras. Por que a gente consegue viver as obras? Porque a essência que habita na gente é diferente da essência passada. A essência passada é egoísta. Venha a mim, né? E agora a essência do amor é vá. A partir de mim, eu vou começar a derramar vida, né? Então, é por isso que eu pirei assim. E eu falei, cara, tá aí a charada. A minha natureza mudou. Onde que nasce a disposição para correr essa corrida, né? Essa disposição, ela nasce nesse seguinte versículo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A nossa corrida, né? Você está habilitado para correr ela, você se inscreve nela, quando? No batismo. O batismo, ele te habilita a correr. E é ali que nasce a disposição, né? Porque é ali que o Espírito de Deus vem habitar em cada um, e a partir daí a gente consegue viver as obras de uma forma onde a gente possa amar, né? Onde não é um peso, né? Onde não vem esse pensamento eu fui criado só para trabalhar. Que coisa, né, cara? Que Deus que é esse, né? Que me criou só para mim trabalhar, só para mim fazer as coisas para Ele. Deus quer me escravizar. Então, uma corrida espiritual, ela só pode ser corrida no Espírito. Então é necessário. Não tem como viver o Evangelho na carne. Não tem. É pesado. É por isso que muita gente que não entregou a vida a Jesus e que não se rendeu e que o Espírito Santo não veio habitar, não consegue viver. Entende? Não consegue viver, não vai. É preciso viver essa corrida espiritualmente. E o que nos impulsiona a correr? É aquilo que eu falei, é o amor. O amor que habita em nós, o amor do Espírito de Deus em nós. Então, assim, ó, cara, não correr essa corrida, presta atenção nisso, cara. Não correr a corrida que Deus propôs é ir contra a tua própria natureza. Essa frase você pode notar, cara. Não correr essa corrida de obras é ir contra a própria natureza, cara. Pô, eu fiquei pirando nisso, eu falei, cara, tá aí a chave, cara. Por que eu sou refém de viver isso, cara? Eu sou refém de... Cara, eu acordo todo dia de manhã, eu falo, eu sou pastor. Que animal, cara. E eu sou refém disso, eu amo fazer isso. É um privilégio sem igual para mim. A minha vida é viver pelos outros. Mas por que eu não pensava assim há 5, 10 anos atrás? Por quê? Porque eu não tinha uma essência de amor. Não habitava em mim algo excelente dessa forma. Então, por isso que eu não conseguia fazer. Por isso que não tinha sentido abençoar as pessoas. E hoje tem, porque o Espírito de Deus habita em mim. Qual que é o elemento necessário, essencial? Qual que é o ingrediente que não pode faltar nessa corrida? Da mesma forma que o Nescau e o Toddy, eles são essenciais para se fazer um bolo de chocolate, a fé é essencial para se viver a corrida espiritual. Então, ela é o elemento fundamental na fé, na corrida, a fé. Então, a gente precisa compreender ela, e depois eu vou ler um versículo que embasa o que é fé, né? Mas a gente precisa agarrar a fé para poder correr. A gente precisa se ajustar primeiro às realidades espirituais, às verdades espirituais e ser tomado de uma convicção para viver elas, e essa convicção só vem através da fé. Então, o corredor com ritmo, aquele corredor assim, esse é o keniano da São Silvestre. O corredor com ritmo, concentrado, é o corredor que dá passos de fé, passos convictos de fé. Esse é o corredor que chega até o final, porque ele mantém um ritmo e ele vai dessa forma, vivendo pela fé até o final. Porque fé é o quê? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Resumindo, a fé é a coisa mais filha da mãe que tem, né? A fé é uma coisa mais ou menos assim, você vai agarrar a fé, mas não tem, porque ela é fé, né? Porque ela é a certeza daquilo que esperamos. Ela é a prova daquilo que não vemos. Caramba, cara, é complicado esse bagulho de fé, né?
Mas fé é ter convicção das realidades espirituais. Convicção, cara. Essa é uma palavra essencial também na corrida. Ter convicção, ter fé. Isso é essencial para correr. Porque a convicção em dar os passos de fé, ela vai abrir as portas para se viver a perseverança. Por quê? Agora a gente começa a entrar na metade da conversa, no meio da corrida. O meio da corrida é o momento mais difícil, né? É o momento que requer perseverança. Por que é o momento mais difícil, o meio da corrida? E eu creio que alguns aqui talvez estejam vivendo o meio da corrida, né? Por que é difícil o meio da corrida, cara? Ela é difícil porque a adrenalina do começo, todo aquele oba-oba do começo, toda aquela coisa linda do começo, todo aquele arrepio do começo, aquele sentimento, aquele negócio assim de tá caindo uma folha, meu Deus, acabou de derrubar uma folha da árvore. Ver Deus em tudo. E ele tem esse ímpeto do começo, essa adrenalina, sabe? Então o começo é bem assim, é bem impactante, enfim. E aí a gente passou o começo, começa a entrar no meio, que é um momento difícil, porque tu já passou o começo e tu não consegue enxergar a linha de chegada. Você está longe, tá ligado? Não passa nem na tua cabeça. Ou alguém está pensando aí na morte já e no fim da carreira. Ninguém está pensando nisso. Então, quem não está vivendo o início, está vivendo a perseverança do meio. E é como na São Silvestre, né? No começo a galera lá, tipo, meio aquela euforia, mas daqui a pouco, tipo, 80% já morreu, já parou no meio do caminho, aquelas fantasias loucas lá, gigante, grande. E os quenianos começam, aí começa a prova, né? Os quenianos, né? Os negrão lá. Mas assim, ó, a perseverança é outra coisa complicada, né? Quer ver uma coisa? Você está com um problema no GP, assim, aí você fala para o coordenador, ou enfim, você fala assim, cara, está acontecendo isso, isso e aquilo. Aí o coordenador pega e fala assim, cara, você tem que perseverar. Meu Deus. Você espera que ele vai falar assim, ó, cara, faz isso, isso e aquilo. Aí você faz e resolveu o problema. Vamos para outro problema. E vão resolver todos os problemas e acabou. E vamos viver a vida perfeita. Não, cara. Você vai se defrontar muitas e muitas vezes com a tal da perseverança. E ela também é complicada, cara. Eu acho que ninguém gosta de perseverar. Sabe? Tipo, perseverar exige paciência, cara. Meu, paciência é o fruto a ser desenvolvido assim mais, que não é todo mundo que curte, né? Então, assim, em contrapartida, a galera começa a buscar o quê? Não, cara, não quero viver essa perseverança. Perseverança é chato. Massa é viver adrenalina. Adrenalina é legal. Então, eu vou tentar voltar ao começo. Então, o cara, ele tá dando os passos para entrar no campo da maturidade. Não, ele quer voltar lá no começo, no início, onde ele sentia os arrepios, onde ele sentia aquela emoção, onde, meu, cara, eu não sinto mais aquilo que... Antes eu vinha na onda, me ajoelhava no louvor e hoje não tem isso. Por quê, cara? Eu vou voltar, não, eu preciso voltar lá atrás. Preciso voltar lá atrás e preciso viver o tempo da adrenalina, preciso viver o tempo que eu sentia Deus, porque agora Deus não está comigo. Meu irmão, você está entrando no tempo da maturidade. E a maturidade, ela é vivida com o quê? Com fé genuína. Fé sem mistura nenhuma. E muitas vezes pessoas vêm falar comigo assim e falam, pô, cara, tá osso, eu não consigo, eu não sei, minha vida, sabe? Tipo, tô fazendo as coisas, mas não sinto aquele negócio, pô, sabe? Eu falo assim, cara, seja bem-vindo ao clube. Você está entrando na maturidade da fé. E aí a pessoa fica, tipo, com aquela cara de interrogação, assim. Mas, cara, o meio da corrida, ele é vivido assim, cara, é vivido com fé genuína. E você vai começar a enxergar o cara que está perseverando pelos movimentos repetitivos. Imagina quantos passos que um queniano não dá até ele completar uma corrida. Quantos passos na corrida dele, quantos movimentos repetitivos, né? É perna, 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 perna e vai, cara. Sabe? Só corre, só anda. Quantos passos que ele não dá, cara? Quantas vezes você não vai precisar discipular uma pessoa, formar, sabe? Você pega o cara lá, nasceu agora na fé, vamos trocar fralda, vamos embalar, vamos dar
mamar para ele, vão dar o peito para ele, e vão ter que acordar no meio da noite para ir lá ver porque está chorando, sabe? Você vai fazer isso inúmeras vezes, inúmeras. Por quê? Porque você está perseverando na tua corrida. Faz parte, cara. Você já viveu aquele tempo lá dos arrepios, você já viveu o tempo do sentimento, você entrou na fé genuína. Agora é diferente. Agora você vai viver maturidade. Então, a perseverança ela é enxergada nos movimentos repetitivos da nossa corrida. É como construir um prédio, né? Você faz o primeiro andar, o segundo andar é o mesmo projeto, só que em cima. O terceiro andar é o mesmo projeto, só que em cima. Saca? É a mesma coisa, mesmas paredes, mesmo desenho. Entende? Então, você vai o quê? Você vai pegar um novo convertido, você vai discipular, vai formar ele, vai enviar ele, vai multiplicar GP, aí depois você volta para o início. Aí você multiplicou o GP, você volta no início, cara. Você vai ter que pegar lá, você vai discipular e tal. Aí você multiplicou, você volta para o início. E assim você vai, cara, construindo o teu prédio. Agora, indo para o aspecto que pega agora, né? O que nos impede de correr? O que será que nos atrapalha? O que será que nos impede? O autor de Hebreus, ele escreveu no capítulo 12, versículo 1, o seguinte texto. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Agora falando assim, agora você entra num campo onde você vai se autoanalisar. Então o Eloy vai falando e você vai se autoanalisando assim, saca? Eu acho que você já tem, acho que hoje o dia, né? Vocês já ouviram muito essa palavra corrida, vocês já ouviram durante a semana no GP corrida, aí você já está usando lá no teu trabalho, não, porque eu estou na minha corrida, cara, saca? Então assim, se autoanalise, cara, a partir daquilo que eu vou começar a falar agora. Se autoanalise, porque o que nos impede de correr, o texto ressalta duas principais coisas. O texto ressalta o pecado que nos envolve e as coisas que nos atrapalham. O pecado que nos envolve. Cada um de nós que nascemos de novo estamos sendo renovados. Renovados de que forma? Nas atitudes, antes, não só nas atitudes, antes no modo de pensar. Vocês já leram 2 Coríntios 5,17, que fala que aqueles que estão em Cristo são nova criação, as coisas passadas já era, ficou lá atrás, a antiga maneira de viver já era, ficou lá atrás, agora se fez tudo novo. Ou seja, as coisas se fizeram todas novas? Não, tudo foi recriado ao meu redor? Não. A maneira de se enxergar foi renovada. Você passou por uma metanoia, uma mudança de mente. E à medida que você vai caminhando, você vai desenvolvendo mais. Saca? Você vai primeiro tirando o grosso da lama, depois você vai limpando as partes mais íntimas, até você ficar limpo mesmo. Né? Então, a questão de abrir mão, a questão do pecado que nos envolve, nós vamos aos poucos, a partir da renovação da nossa mente, nos renovando e nos tornando alguém mais santos. Né? Então, isso parte da renovação. Então, Efésios 4, creio que 20 e poucos, lá fala que nós fomos ensinados a nos despir do velho homem, estamos sendo renovados a viver uma nova vida. Então, o pecado que nos envolve tem a ver com o quê? Tem a ver com se permitir ser renovadamente. Uma vez que tua mente foi renovada, tuas atitudes vão ser renovadas. Só que aí entra uma questão, né? Quem está com o coração aberto para ser renovado? Entende? Olha para ti, eu estou com o coração aberto. Quando eu vou para o meu discipulado, quando eu vou lá para o GP, quando o meu apacentador ou quando o meu discipulador ele chega para mim e fala assim, pô, cara, acho que você poderia mudar isso, velho. Acho que você poderia fazer diferente. Eu vou contar um segredo da minha caminhada. Todas as vezes que alguns dos meus discipuladores vieram falar algo para mim em relação a mudar, em relação cara, considera isso aqui na tua vida, ou muda a tua atitude nisso aqui. Eu nunca titubeei, cara. Nunca. Sabe que talvez seja, né, um segredo da corrida, né?
considere os conselhos que são dados a você. Alguém que é discipulador quer prejudicar o discípulo aqui? Levanta a mão, então, porque eu quero saber. Não, cara. Sabe, tipo, o teu discipulador, eu creio que ele te ama. E por ele te amar, ele quer o teu melhor. E se ele fala algo para ti, cara, considere esse conselho. Considere essa opinião, sabe? Pessoas que não consideram opinião nenhuma, que não absorvem conselho nenhum, velho, vai ter dificuldades na caminhada. Sabe? Às vezes o cara, ele aparenta ser tão santo. Mas por que ele não é um coordenador ainda? Sabe? É tão santo. Pô, eu não consigo enxergar defeito naquele fulano. Mas é que essas coisas, ele não absorve o conselho, saca? E aí entra na outra questão. São coisas que nos atrapalham. Entende? Eloy, mas não é pecado. Então você não pode ficar falando. Cara, não é pecado, né? Mas você acaba se tornando um cristão de margem, né? Você põe uma linha pontilhada aqui, você vai até o extremo que você puder. Aqui é pecado. Mas aqui não é. Então eu vou viver aqui. Saca? Mas aí você não cresce, meu irmão. Sabe? Algumas coisas que não são pecados, que atrapalham, você precisa abrir mão, cara. Pô, vale a pena, cara. Vale a pena você chegar lá na frente, olhar para trás e falar, meu, cara, como valeu a pena eu abrir mão de tal coisa, né? Como valeu a pena eu abrir mão daquele rolinho que eu tava, que nem não ia levar a nada, cara. Como valeu a pena? Porque agora eu vejo a quantidade de pessoas que me seguem e que mudaram de vida porque eu tomei uma decisão lá atrás de algo que não era pecado, mas que me atrapalhava, saca? Eu creio que quando a gente chegar na eternidade, a gente vai olhar aquela galera, eu lembro que eu convidei tu para ir na onda, cara. Fui, cara, me converti. Que louco, tá ligado? Eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena a gente ouvir, né? Primeiro a gente ouve, a gente é tardio para falar e para se irar, né? Como fala em Tiago. Eu acho legal, cara, a gente se autoanalisar nesse sentido, assim, ó. Velho, tem pecados que eu tô escondendo aqui, bem escondidinho. Isso vai te atrapalhar. E outras questões que não são pecados. Que às vezes, o discipulador está martelando lá, ó, martelando. E eu, não. Eu sempre tenho uma justificativa, né? Eu sempre tenho uma desculpa máxima, tipo, não uma desculpa, né? Eu sempre tenho um motivo legal para rebater, né? Para não precisar abrir mão disso, né? Então, cara, sucesso na caminhada envolve isso. Envolve você estar apto. Envolve você, sabe? Você tá pelado, pronto para ser usado, cara. Então, tira essas roupas que você veio lá do mundo. Cara, mas eu lembro que quando antes de eu me converter, eu tinha banda. E quando eu cheguei aqui na onda, assim, algumas pessoas vinham tipo, e aí, cara, vai tocar aí, vai cantar, não sei o quê. Eu falei, não, já, isso aí passou, cara. Não quero vir com nenhuma coisa lá da minha antiga vida, tá ligado? Quero chegar aqui, me despir todo e viver aquilo que for proposto para me viver. Saca? Então chega aqui peladão, cara. Para ser usado, para ser tipo, cara, teu discipulador fala, eu acho que é legal você usar essa camisa aqui. Bota ela, cara. Sabe? Tipo, ficou meio apertado. Não, vamos lá. Entende? Eu acho que eu acho que o segredo na corrida tem muito a ver com isso, cara. Tem muito a ver com vir sem nenhum vício, sem nenhuma condição. Estou totalmente aberto para viver, cara. Eu acho que isso é massa, cara. Porque, sabe por que eu digo isso? Porque eu creio que o segredo da corrida está nas palavras de um cara, que daqui a pouco eu vou falar. Mas antes eu vou contar uma situação. Eu lembro, isso foi, eu creio que em 2012, eu estava mais ou menos aqui assim, ó, tipo no louvor, meio na frente da livraria, assim. E eu sempre curtia estar com o pessoal do meu GP, mas sempre quando começava o louvor eu dava uns 2 passos para trás, assim. Porque daí eu curtia o louvor sozinho, né, pirando ali na minha. E ali eu curti o louvor e etc. E aí uma vez veio um cara barbudo e falou assim para mim, Atos 20, 24. Aí eu olhei assim, era o Heron. Aí eu fui, Atos 20, 24. Aí eu peguei, eu morava aqui perto, na época não tinha carro. Eu fui para casa de a pé,
que o louvor foi no segundo tempo, né? Para quem é mais antigo, eu lembro que a gente tinha só um culto e o louvor ou era no primeiro tempo e a palavra depois, ou a palavra antes e o louvor depois. Estava rolando o louvor no segundo tempo, então depois ia para casa. Aí eu fui para casa, né? Atos 20 e 24, Atos 20 e 24, Atos 20 e 24, para não esquecer. Quando eu cheguei em casa, que eu abri esse texto, que eu li, falei, nossa, cara, nunca um texto me abraçou tanto como esse. É esse texto aqui, ó. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Cara, quando eu li isso, que louco, porque eu queria viver isso, cara. Sabe, tipo, não me importar com a minha vida. Eu não queria me importar com a minha vida. Sabe, eu estava totalmente despido para viver algo novo. E quando o Heron me falou isso, que eu cheguei em casa e li o texto, não me importo nem considero a minha vida. Caramba, cara, é isso. Sabe? E a partir daquele dia eu fui tomado por essa visão, cara. E eu creio que esse é o segredo da corrida. Não se importar com a própria vida, cara. Isso tem a ver com valorizar outras coisas a não ser você, sabe? Não me importo e nem considero de valor algum a minha vida para mim mesmo. Mas para os outros, sim. Para minha supervisão, a minha vida é muito valiosa. Mas para mim, não. Sabe? Eu não tenho problemas em passar perrengues. Casei agora. Às vezes a gente vai fazer um rango, não dá certo. E aí, né? Aí não tem mais o que comer. Mas eu não tenho problemas, cara. E glória a Deus que eu ganhei uma mulher que não tem problemas também em viver isso. Aí tá perfeito, né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com valorizar outras coisas a não ser você, cara. Sabe? A vida das pessoas tem que ter muito mais valor do que a tua. Aí você começa a correr bem. Aí você mantém um ritmo massa. Sabe? Aí você vai ter resistência. Você vai falar, cara, tô correndo por alguém. Lembra da essência? É amor. Tô correndo por alguém. Aí vale, cara. Só que quando você começa a se colocar no trono da tua vida, você só está esperando receber. Só esperando receber. Aí começa, mas eu não recebi hoje. Eu não ganhei minha parte hoje. Cadê minha parte? Aí começa a reclamar, tá ligado? Cadê minha parte? Sabe? Aí a vida começa... Aí o evangelho já não faz mais sentido. E a vida em Cristo, né? Lembra? Está correndo contra a natureza. Não faz sentido também. Então, não se importar consigo mesmo tem a ver com mortificar as vontades, cara. E a gente não... E lembra, né? Não estou falando só de pecado. Mas estou falando de coisas que atrapalham. Sabe? Às vezes, as tuas vontades ministeriais atrapalham, cara. Atrapalha o crescimento do teu GP. Atrapalha o crescimento da tua coordenação. Atrapalha o teu ministério. Abre mão, velho. Saca? Seja radical mesmo. Eu creio que tem dois extremos da submissão. O insubmisso e o submisso cego. Eu tenho a tendência a ser um submisso cego. Eu preciso estar sendo incitado a ser mais crítico, tá ligado? Para poder, né, aprender. Mas ser insubmisso é o pior de tudo. Então, cara, vale muito mais a pena concordar, não entendi, mas vou entender, e vive, tá ligado? Então, não se importar consigo mesmo tem a ver com abdicar os prazeres. Lembra, cara, o nosso foco em Cristo, em viver a corrida e viver o ministério, não é o meu prazer. Não é se sentir bem. Não é, cara. Eu me sinto bem discipulando, mas fazendo outras coisas já não me sinto tão bem. Mais fácil. Saca? Então tem a ver com abdicar os prazeres. O foco nosso não pode ser sentir prazer. Se sentir bem. Ai, não tá legal. Acorda, velho. Viver a realidade espiritual de que somos peregrinos, cara. Acho que Paulo entendeu isso de forma perfeita. Ele viveu a radicalidade do evangelho, né? O evangelho fala que não somos daqui, não somos daqui. Saca? Então, se não somos daqui, não vou viver eternamente aqui, então vou usar esse tempo que eu tenho aqui, né, para fazer aquilo que me foi proposto. Anunciar o evangelho. Entende? É tão simples, né? Aí agora você deve estar pensando, não, mas é muito radical, cara. Mas
Tá, mas e meu trampo, meu estudo? Tá, mas minha família, meu casamento? Ferre-se, cara. Na moral, ferre-se. Entende? Você não é daqui. Lembra, você tem que ter convicção e fé nisso. Senão você não vai conseguir viver. Mas você não é daqui, cara. Entende? Então, Paulo entendeu muito bem. Às vezes eu concordo que Paulo é radical. Porque radical, né, vem de raiz, né? Raiz da coisa. Então ele era totalmente, né, enraizado no evangelho. Mas eu também creio, cara, todo mundo pensa que, Paulo era demais. Vamos prestar culto a Paulo. Cara, Paulo era uma pessoa comum como qualquer um de nós. Era só a forma como ele agia e é só a forma como ele cria que talvez difere. Né? É só o teor de incredulidade em relação àquilo que é espiritual que difere. Eu acho que Paulo era um cristão normal. Porque o cristão normal, ele vive a normalidade das coisas. E a normalidade é morrer para si mesmo. A normalidade é mortificar as vontades. A normalidade é isso, cara. Nós que somos medíocres, muitas vezes. Pensando assim pensando que Paulo é demais, Pedro é demais, não sei quem é demais. São exemplos, cara. São exemplos muito bons. Mas nós podemos viver isso, cara. Eu quero viver isso. Eu tenho Paulo como inspiração. Tanto é que esse versículo, para mim, né? Quando eu estou pensando em dar uma descansada, quando eu estou pensando em começar a montar a minha tenda, eu já, não, peraí. Não é bem assim, cara. Eu estou viajando. Então, outra coisa, cara. Grandes líderes assumem a responsabilidade da visão que Deus lhes dá em troca das suas vidas. Eu estava lendo um livro essa semana que conta muito de gente assim que fez coisas relevantes, cara. Sabe? Tipo, o cara lá que ele lutou contra a escravidão e aí, eu não sei bem se foi alguns dias antes dele morrer que a parada aconteceu, ou se foi alguns dias depois que ele morreu. Mas assim, ele usou a vida dele por uma causa, ele viveu e ele se entregou, né, cara? Então, foi dada uma visão a ele, tá ligado? Ele foi tomado por uma visão de algo, ele assumiu a responsabilidade em troca, e viveu aquela visão em troca da sua vida. Grandes líderes vivem assim. Você, apacentador, pensa dessa forma? Coordenador e implantadores, enfim, você, discipulador, você que exerce algum tipo de liderança aqui na Onda, você está pensando dessa forma? Você está assumindo a responsabilidade em troca da tua vida? Eu acho que esse é o segredo da corrida, cara. Eu acho que dessa forma a gente pode chegar no final e falar igual o Paulo falou, né? Para Timóteo, né? Acho que Paulo até deve ter falado com bastante dificuldade, assim, né? Já estava, né? Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Cara, Paulo devia estar só na capa. Só conseguia mexer o maxilar para falar certo. Saca? Mas o legado dele é resumido dessa forma. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Caramba, cara. Eu quero falar isso no final. Eu quero que... Eu piro que eu vou morrer de câncer, né? Então, eu piro que eu vou estar lá nas últimas, assim, eu vou falar para alguém, eu creio que vai ser minha esposa, vou falar assim, amor, abre lá em 2 Timóteo 4, 6 e 7. Quero ler esse versículo e falar para você e resumir o meu legado aqui na terra. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Não chora, amor. Eu fico pensando assim, cara, se cada um de nós fosse tomado disso que eu falei aqui nesse tempo, né? Se isso fosse uma realidade, cara, nós devemos estar aqui umas 500 pessoas, talvez. Se isso fosse realidade na nossa vida, né? Se nós fôssemos 500 Paulos por aí. E esse papo eu já ouvi isso algumas vezes. Se nós fôssemos, né? Que impacto teríamos? Mas parece clichê, mas cara, pensa. Se eu não considerasse a minha vida de valor algum para mim mesmo. Imagina, cara. Para pensar. Se eu simplesmente me derramasse para aquilo que é a visão da Onda, para o meu líder, tá ligado? Falar, cara, se ajoelhar diante dele e falar, velho, eis-me aqui, meu irmão. Usa-me. Saca? Faz através de mim. Sabe, eu não me ajoelhei na frente de nenhum discipulador, mas em atitudes eu me ajoelhei na frente deles, tá ligado? E falei, tô aqui, cara, vamos lá. E honrei cada um, cara. E também só tive fera, né?
Cauê, Heron, Maicon, Alex e agora o Lipão. Todos eles, cara, eles sempre foram boca de Deus para mim. Sempre. Sempre. Sem exceção, assim, cara. Nunca fiz... enfim. Nunca achei que um era melhor que o outro e tal. Sempre criei. Deus está falando através dele. Não interessa. Então é assim, ó. Aquilo que eu falei no começo, né? Aquilo que vocês falaram para quem estava do lado de vocês, né? Você está numa corrida. E todos nós estamos numa corrida. A nossa vida é uma corrida, né? Nossa vida é uma corrida porque tem início, meio e fim. E, na verdade, como existem duas raças, existem duas corridas, existem dois caminhos, existem duas raças, uma raça redimida e uma raça ainda não redimida. Então, todo mundo corre para vencer, né? Eu creio que, tirando o pessoal lá que vai com as fantasias lá no São Silvestre, tem uma galera lá que vai, né? O pelotão da frente vai para vencer. E eu creio que todos nós que estamos aqui, todos queremos vencer na vida. Só que ser vencedor numa corrida nem sempre está relacionado com chegar no final dela ou chegar em primeiro e tal. Mas o vencedor é aquele que corre a corrida certa. Eu creio que existem duas corridas e eu creio que a gente precisa, para ser vencedor, correr a corrida certa. Falando isso, cara, eu queria que todos vocês abaixassem a cabeça e prestassem atenção naquilo que talvez Deus está falando com vocês agora. Eu creio que Deus falou com muita gente aqui, cara. Sabe? Então, esse primeiro convite que eu quero fazer a vocês, a quem está aqui, é para aquela pessoa que veio nesse lugar, ouviu o que eu falei, ouviu que na verdade Deus falou através de mim e se convenceu de que não tem corrido a corrida certa. Na verdade, ainda nem se inscreveu para a corrida. Eu quero falar para você que é preciso, para você chegar no fim e desfrutar da vitória, correr a corrida certa. E a corrida certa é vivida com Jesus. Você precisa se inscrever para a corrida de Jesus, para você poder se credenciar e se habilitar a viver ela e chegar no final e desfrutar da vitória. Então o convite que eu quero fazer a ti, cara, para você que se convenceu hoje daquilo que foi falado, eu quero convidar você a tomar uma decisão de viver a vida com Cristo, a vida com Jesus. Então, se você se convenceu disso e quer entregar tua vida, conscientemente entregar a tua vida a Jesus e passar a correr essa corrida, repete essa oração que eu vou fazer contigo. Repete aí no teu lugar. Senhor Jesus, hoje eu entendi que eu estava num caminho errado. Conscientemente, eu quero entregar minha vida ao Senhor e viver a corrida que o Senhor propôs. Eu quero a partir de agora ser um vitorioso na linha de chegada. Quero que o Senhor me direcione. Quero que o Senhor dite os meus passos. Eu quero depender de Ti, porque hoje eu entendi que o Senhor é perfeito. E dessa forma, nessa noite de sábado, eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Permanece de cabeça baixa, cara, todo mundo, em respeito à galera. Quero saber de você que fez essa oração, quero que você levante a tua mão aí no teu lugar. Amém. Amém, galera. Esse pessoal que levantou a mão, que decidiu viver uma parada louca, vem aqui pra frente, cara. Eu quero orar com vocês, para que vocês, né, sejam abençoados nesse tempo, cara. Nessa nova fase da vida de vocês. Vem pra cá, cara. Não precisa ter vergonha não, porque aqui é uma big family, uma grande família, cara. Você vai entender isso ao longo da corrida. Você vai compreender isso, cara. Somos uma grande família. Então vem pra cá, velho. Saca? Agora é o tempo. É novo rumo agora.
Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Galera que é da onda, vem aqui acompanhar o pessoal aqui, vem abraçar eles, vem falar que vocês vão correr junto. Todo mundo que veio aqui pra frente está acompanhado. Amém, galera. Vocês levantem, vamos estender a mão para cá e vamos abençoar esse povo que se junta a nós nessa noite. Estende a tua mão.